Olá, professores. Meu nome é Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau. Estamos aqui para mais uma pré-aula da lição dos primários. A lição de hoje é a número 8, que tem como tema Governador, eu. O texto bíblico se encontra em Gênesis 41, de 37 ao 56. O objetivo desta lição é assegurar aos alunos que Deus tem permitido certas situações em nossas vidas, porque Ele tem planos para o nosso bem e não para o nosso mal. Né? Como o ponto central, se trata da mesma questão, mesmo objetivo. Então, como a própria lição orienta, né? A gente começa a lição, a história, recapitulando as lições anteriores, toda a narrativa ali de José, os pontos centrais. E para enfatizar a aula de hoje, você pode estar utilizando ainda os mesmos recursos para recapitular as aulas, mas hoje trouxe algo diferente também, que é o nosso José, com um recurso bem bacana para ser utilizado. Foi feito de EVA, mas pode ser utilizado outros materiais também, como papel, tanto é que as túnicas deles que a gente vai alterando ali para contar a história, eu fiz umas de papel também, para ver que fica legal também. Então, a gente começa com a túnica principal. Esse material é bem facinho de confeccionar, eu encontrei num site da Tia Kelly, vou botar lá disponível o link para vocês. Ela dispõe também dos moldes para fazer, então facilita bastante a vida da gente. Eu tive bastante facilidade em estar copiando ali os moldes e confeccionando. Legal desse site também que ela ajuda a gente a compreender como fazer os acabamentos, os sombreamentos, também é bem bacana, eu gostei bastante. E aí vou deixar disponível lá para vocês verem. Então a túnica principal aqui, para a gente começar a contar a história, então é a túnica da obediência, né, que José sempre foi obediente a seu pai, a sua família, aí principalmente a Deus, né, sempre foi um menino bom. Porém, mesmo sendo tão bom, provocou inveja dos seus irmãos, principalmente após o momento que o pai deu aquela túnica para ele. Aquela túnica colorida, bonita, de mangas longas, né, que não era comum, só os reis, pessoas importantes, utilizavam dessa túnicas de manga longa. Então, a gente coloca aqui Eu coloquei, então, os velcrozinhos para estar utilizando, sendo mais fácil. Para deixar o boneco firme, normalmente as pessoas colocam um EVA escuro atrás, preto, para dar um acabamento bacana também. Porém, eu não tinha ele no momento que eu fui confeccionar e acabei não dando tempo de comprar. E aí eu utilizei o que eu tinha recurso em casa mesmo. Utilizei uma varinha aqui. Essas varinhas aqui eu peguei no calçado, vem dentro de um calçado, e eu reutilizei ela aqui porque ela é bastante rígida e dá para segurar bem legal o nosso José. E aí tá. E aí a próxima, então, depois da túnica da honra, né? Provocou então a inveja dos irmãos e José, com essa situação toda, foi humilhado. Então vem a túnica da humilhação. Daí eu fiz aqui em EVA, porque ele foi jogado no poço, aí recapitulando, né? Onde é que foi jogado José? Foi jogado no poço, e depois ele foi, então, vendido. Aí vocês vão contando com mais riqueza de detalhes, né? Como vocês bem sabem. Ó, até aqui para demonstrar, eu fiz uma de papel pardo, que eu não tinha EVA marrom, mas nada, eu acho que ficou bacana ainda mais para representar ali a escravidão, onde José foi então vendido para os outros povos. Então a gente troca, vai contando então a história. Então, José foi trabalhar na casa de Potifar, então ganhou umas vestes aí de egípcio, mas continuava na servidão. Lá ele se deu muito bem, né? O Potifar gostava muito dele, mas algo de ruim aconteceu novamente com José.
Porém, ele não perdia a fé, acreditava sempre nos sonhos dele, né? Mas a injustiça foi que ele foi, então, parar na prisão. Essa túnica aqui, eu também fiz de papel preto, com papel branco, folha sulfite mesmo. E fiz umas correntinhas mesmo, aquelas tirinhas de papel, para representar ali a prisão. Então, tá um pouquinho amassado, porque no transporte, mas aí já representa as correntes da prisão ali que Josué estava, que aí pergunta para a criança o que aconteceu na prisão, o que ele, né, o que sonho ele revelou e tudo mais. Você pode estar contando ali, recapitulando então a lição. E por último, então, a veste. Opa, acho que eu troquei aqui. Na verdade, essa aqui seria a de destaque, aquela que a túnica que o pai deu. Acabei trocando aqui, agora é que eu vi. E agora sim, a túnica ali quando ele se torna governador, que é o enfoque principal dessa lição número 8, né? Governador eu. Então, uma túnica de EVA com destaque ali de... Então, vamos encaixar bem direitinho para tampar a veste de baixo. Também de manga longa, como a primeira veste aqui, também colorida, também era de honra. Aqui também tem aqueles EVAs coloridos, que também ficam bem bacana. A tia Kelly fez daquela forma ali no vídeo que eu vi. Um EVA colorido. E um detalhezinho aqui na cabeça. Um restinho de cola quente. Encaixe, então. A túnica, então, de José, para ficar com as vestes de honra ali de governador. Então, aí você começa a narrar, então, a história de hoje, acho que é utilizando esse recurso mesmo, contando o que aconteceu, né? Nesse pedaço aqui da narrativa ali da lição. A gente deixa de ladinho. E... sim. Aí, para como é que eu vou dizer? Para uma oficina criativa, um pouquinho diferente do que traz ali a lição, né? Como o José se tornou governador, o faraó mandou vestir ele, né, de roupas de linho e deu o anel para José. O anel representava, né, o aval, a assinatura, era o carimbo ali de poder mesmo, onde José teria, né, ficando abaixo realmente só de faraó mesmo. E aí, para a oficina criativa, para enfatizar ali do anel, tudo, eu trouxe uma ideia aqui de uns carimbos, né? Como o anel representava um carimbo, um aval, esses feito com tampinha. De repente, você pode utilizar para fazer um anel, alguma coisa assim, para representar bem um anel. Daria para fazer também, de repente, fazer uns furinhos ali e botar um fiozinho, uma argolinha. Ou até mesmo um aramezinho de pão, acho que dá para prender no dedo. E fazer as crianças confeccionarem seus próprios anéis. Então aí tem várias ideias que dá para fazer, os coraçõezinhos, letra. Aqui tem uma estrelinha. Aqui até tem era um restinho de... Então você vai utilizar todos os restinhos de EVA, porque são figuras para colar na tampinhas pequenas, então dá para utilizar todos os restinhos de EVA que você tem lá. Até aqui era de douradinho, também fica bacana, depois eu vou mostrar ali. Aqui tem uma florzinha também. Um coraçãozinho sozinho também. E aí, para fazer a tinta ali, para molhar, para poder carimbar, a almofada de carimbo, né? A gente pode fazer da seguinte forma. Eu utilizei aqui um potinho, daqueles de aniversário mesmo, mas pode ser utilizado de outras formas ali também. E aqui dentro, o que eu fiz? Eu fiz uma almofadinha. Vai sujar um pouco a mão. Aí eu coloquei um enchimentozinho, aquele material de enchimento.
um pedaço de feltro colado e derramei tinta, tinta mesmo, aquela tinta de dedo, tudo, e ele fica uma almofadinha para o carimbo. Deixa eu pegar aqui. A gente faz assim, vai carimbar aí. E carimba na folha. Mesma coisa que a estrela, vou fazer mais um exemplo para mostrar para vocês aqui no papel. E o legal de utilizar uma tinta desse tipo, tem que cuidar bastante para não vir a manchar a roupa das crianças e depois, né, ser ruim para tirar. E aí dá para utilizar, fazer várias cores. Aqui não ficou muito meu. Aí. E aí vai utilizando dessa forma, vai fazendo os carimbos, o anel de aval ali de José, representando. Se não tiver essa possibilidade eu testei junto com a cola colorida, também dá para fazer, tá? Tem que cuidar só para não botar o excesso, porque aí se botar excesso, que nem aconteceu aqui comigo, colei demais, aí extravasa um pouco e aí perde a fórmula, né? A forma do desenho. Ó, foi demais. Então, também aqui foi um pouco demais, mas a gente, de repente, tirando o excesso numa outra folha e na hora de carimbar, carimba na folhinha dada. Para a memória em ação, sempre gosto de deixar o local visível para ele estar verificando. Dessa vez, é um item que sempre utiliza, né? Não só dessa forma, mas de repente numa brincadeira, pode ser vou marcar as pontuações deles, tudo. Então, eu utilizei um quadrinho mesmo para escrever o versículo do dia, para eles estarem decorando. A sugestão para eles, para estarem memorizando, então, para a memória em ação nessa lição, a minha sugestão é uma brincadeira parecida com aquela... esqueci o nome agora. O coelho sai da toca. Então, você vai fazer marcações no chão e é um pouquinho de diferença dessa dinâmica. Então, faz marcações, uma marcação para cada criança, pode ser um círculo, de repente um quadrado, como for melhor para você, de repente até com fita dá para fazer, ou se você tiver bambolê é legal para botar no chão, e dentro de cada quadrado, cada marcação, colocar um número de 1 a 6. Se você tiver mais de 6 crianças, repete a numeração. E aí, utiliza o dado, sorteio, você pode fazer um dado grande. Eu não tenho esse recurso, tenho até que fazer, tenho vontade de fazer. Quando eu fizer, trago aqui para vocês verem também. Mas aí utiliza dado normal mesmo, de joguinho aqui, então de 1 a 6, e sorteio ali o número que sair, então é a criança que vai falar o versículo. Ou fazer a brincadeira mesmo do coelho sair da toca, né, e retirando as marcações, né, que nem um jogo da cadeira, coisas assim, e a criança que sobra, então fala o versículo também. São duas opções similares que dá para ser utilizado. Então, professores, esses são algumas das opções de recurso que você pode estar trabalhando nessa aula, né, utilizando nas demais aulas, né, já que se trata tudo sobre José. Essa história maravilhosa de José, que a gente aprende muito, né, em cada lição, traz um detalhe diferente, uma visão diferente da vida de José, que sofreu bastante injustiça, mas que no final, que a gente vai, né, agora está acompanhando já o finalzinho da história, que ele foi honrado, né? Assim, somos nós também no nosso dia a dia, apesar das nossas dificuldades, temos que crer, né, e perseverar em Deus, que Ele nos honrará assim que Jesus voltar também para nos buscar. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês e sua família e até uma próxima.